Direitinho, eu não tenho a mesma voz possante do colega aqui do lado não, mas eu vou fazer o possível. Meu nome é Gustavo Tenório, eu atendo como Gus, meu nome é artístico. Eu sou designer, arquiteto, desenvolvedor de jogos e, mais importante de tudo, eu sou VJ, que é uma profissão pouquíssimo comum, que eu tive que pintar o nome dela na minha calça para parar de repetir que não era DJ de dado, VJ de verruga, com V. VJ é Visual Jockey, alguém que manipula imagens ao vivo, tal qual um DJ manipula a música ao vivo. A partir disso, eu também me tornei pesquisador. Entrei no SIM, na UFPE, aqui, para pesquisar como criar ferramentas, que tipo de ferramentas a minha profissão, né, o VJ, a pessoa que manipula imagens ao vivo, precisa a mais, o que é que não tem ainda, o que é que eu posso oferecer nesse sentido. Nesse caminho, eu entrei na área de interação humano-computador. Estou agradecendo que esse negócio está funcionando, porque, enfim, que é a área da academia de ciência da computação, design, uma área interdisciplinar que estuda como nós, humanos, interagimos com os sistemas digitais, né? Um computador, ele só é 0 e 1, alternando de várias formas extremamente complexas. No meio, entre nós, nosso entendimento, a nossa mente e um computador tem vários sistemas, várias interfaces. E a interface, o lado disso que eu cheguei, né, foi o artefato físico. Quando eu entrei na pesquisa, a gente explorou várias avenidas diferentes. O que é que a gente pode fazer para trabalhar com a imagem? Quais eram as minhas próprias questões com o meu trabalho? O que é que eu via meus colegas precisando na hora de performar, né? Que o VJ, ele é um artista performático que lida com a imagem ao vivo. E eu sou uma pessoa que vem da música, né? Eu estudo música desde os 15 anos e tal. E eu sentia falta do mesmo sensação de controle e de intimidade com a minha arte, né? Com o meu trabalho, com o que eu estou produzindo no VJing, né? Eu entrei lá e a forma principal de você interagir com a imagem é você chegar aqui no computador e ficar e ficar atrás do teclado, interagindo de uma forma que o público não entende o que você está fazendo, e com sérias limitações no que é que você pode fazer num contexto ao vivo. Eu não posso tocar imagens com as ferramentas que me são dadas. Eu posso simular isso com algumas coisas, né, com instrumentos musicais adaptados para você usar o visual, coisa do tipo, que foi, inclusive, parte da solução que eu encontrei. E eu estou falando aqui para chegar no final, aqui no que eu estou mostrando para vocês, que é apenas um dos resultados dessa pesquisa, né, que é o Videolim, um instrumento de manipulação, criado para manipulação de imagem ao vivo. Tecnologicamente é algo super simples, mas o que eu estou tentando trazer nessa fala é para a gente pensar um pouco mais em como nosso corpo interage com os sistemas virtuais, né? A gente está num mundo que ele está tendendo cada vez mais, nos últimos 20 anos foi uma tendência absurda em relação ao digital, né? A gente vive conectado à internet, né? Mas a discussão ao redor de como nós interagimos diretamente com isso é muito diferente, né? Muito menor. E, às vezes, a solução que a gente está procurando para essa interação está no nosso corpo e não no software. No começo da pesquisa, a gente chegou a estudar, né? Vamos fazer software e tal, o que é que tem de ferramenta. A gente vê que ferramenta de software tem um monte de ferramentas de software.
várias abordagens diferentes, todo tipo de interface, e de algumas que você programa menos, algumas que você programa mais, algumas que são muito simples de usar, outras que não. Mas poucas coisas que você pega e mexe nelas mesmo, né? Tipo, os programas, eles são diferentes entre si, mas até certo ponto, porque no final você está sentado no computador clicando. Tá funcionando ainda. Para chegar nesse ponto, né, eu comecei a estudar várias outras tipos de interface, porque não tem referência para essa proposta que eu estava trazendo na pesquisa, né? Eu propus um conceito, o conceito de instrumento de vídeo digital, que é baseado no conceito de instrumento musical digital, justamente como uma área acadêmica para estudar esse tipo de proposta. Tem algumas coisas bem experimentais soltas, mas não um corpo e uma proposta conceitual que junta tudo isso. O que me restou foi pesquisar o que tem no mercado de coisas próximas, né? O mais óbvio para mim, instrumentos musicais. Já parti do princípio do instrumento que é feito para performance, né? Você vê que a referência para o caso específico do violin é um bandolim, né? É o tipo de instrumento de corda que você mostra ele para frente da plateia, o que facilita que vocês entendam o que eu estou fazendo. Quando eu passar um slide aqui, vocês sempre vão ver. Se funcionar, vai ser... Ó, aí, ó. Outra referência óbvia vem da minha outra área de atuação, que é como desenvolvedor de jogos. O controle de um videogame, ele é essa ferramenta de manipular a imagem, né? A gente, quando começa a ter muita prática com isso, não sei quantos de vocês jogam ou jogam com frequência, mas ele se torna a segunda natureza. Você pega o controle, já sabe que o X pula, que o quadrado bate, que o L atira, e se esquece que aquilo é um artefato físico que você está manipulando. Mesma coisa com o teclado. E eu comecei a estudar essas ferramentas para ver o que é que eu podia tirar para usar de referência na pesquisa, né? Tem um problema diferente quando você vai trabalhar na área que eu estou trabalhando, que é... Deixa eu mexer. Quando você vai fazer uma ferramenta para arte, toda aquela conversa de design, aquele processo todo bonitinho, primeiro você estuda a dor do usuário e faz uma persona, o que é que ele precisa, o que é que você vai resolver, se torna muito mais complexo, ou talvez resolvível, que a arte ela é uma coisa sem função direta, né? Não vou entrar nessa discussão não, mas não tem um problema específico que eu estou resolvendo. A arte é uma ferramenta de se expressar. Tipo, eu posso usar isso aqui para me expressar, eu posso ir lá no computador e me expressar, e vão ter resultados diferentes, que não são necessariamente melhores ou piores que os outros. Então, o aspecto quantitativo da pesquisa se torna muito, muito mais difícil, né? E o que me resta é dizer que eu estou propondo uma alternativa ou várias alternativas, né? Ao longo da pesquisa eu criei vários instrumentos diferentes, esse aqui é o que eu gosto de usar mais. Tá. O começo daquele processo foi entrevistar vários artistas da minha área, né? Eu queria tipo, limitar o quanto de mim estava naquela pesquisa. Claro que isso é inescapável em qualquer ciência, mas começamos fazendo uma Google Forms, que mandando para o Brasil todo, responderam dezenas de VJ do Brasil e artistas visuais, várias pessoas que lidam com a imagem em movimento. A partir disso, nós escolhemos alguns, tentando pegar os campos mais diferentes possíveis, né? Pessoas que são mais da arte, mais da performance, mais da rave, mais do corporativo, de vários meios diferentes. Entrevistei vários desses. E, a partir disso, a gente tirou quais são as possibilidades que a gente pode oferecer no campo de produto, né? O que é que eu vou criar para avançar essa linguagem.
o máximo possível, de uma forma que tenha uma proposta diferente do que já se tem no mercado e na produção científica. Para testar essas hipóteses, nós nos criamos... Eu estou falando nós, mas a pesquisa foi minha e meu orientador foi muito importante, então, enfim. A pesquisa do meu orientador foi o Probatio, que era uma ferramenta de criação de instrumentos musicais, que eram essas caixinhas aqui. Eu não vou mostrar ele todo, mas são vários módulozinhos que você pode juntar de formas diferentes e criar o seu instrumento musical na hora. E isso é um jeito de você testar várias configurações, vários métodos de input, né? Tem uma manivela, tem um botão de clicar, tem uma coisa de distância. E eu resolvi pegar essa mesma lógica e passar para o vídeo. O Probat é um projeto de código aberto, a gente avançou ele no sentido de criar outros módulos, pensando que tipo de gestos e que tipo de metáforas vão funcionar mais legal para o vídeo do que para a música, vão ser mais naturais para o vídeo do que para a música. Então, eu vou falar de 2 módulos que a gente criou nessa fase da pesquisa aqui, que foi o módulo do joystick, que se tornou depois o Videolin, e o módulo do sensor de distância. O joystick ele tem um mapeamento muito direto para essa questão do vídeo, porque pelo mesmo motivo de que ele é muito útil no videogame, né, para manipulação do espaço 3D, você navegar para frente, para trás, para cima, ele tem esse mapeamento natural. Eu consigo controlar aqui 2 eixos, X, Y, e para o vídeo se torna uma utilidade direta, né? Agora eu consigo, nesse caso específico, né, eu programei esse cubozinho aqui e eu controlo a velocidade que ele gira em um desses botões aqui. Eu botei ele para não girar muito rápido, para não cansar vocês. Depois do joystick, a gente testou várias outras coisas. Tinha um sensor de luz, um sensor, uma manivela, botão. Esses foram mais promissores, né? Esse aqui é um sensor de distância. Não sei se algum de vocês mexe com Arduino, com robótica. Muito comum você ver isso aqui em todo canto. Esses são 2 bolinhas assim. Eles detectam a distância de um objeto para ele. E o que é que esse sensor específico ofereceu para a gente, né? Performance. Quando eu estou trabalhando, a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando no computador, atrás da tela, a gente tem uma barreira de visibilidade técnica entre eu e vocês. Tipo, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou apertando várias teclas, é impossível que vocês leiam o que eu estou fazendo lá. E isso, no contexto de performance, tira um pouco do apelo estético. Tipo, porque ainda existem bandas. Ainda tocam. Hoje eu posso gravar música no estúdio, o som vai ser a qualidade muito melhor. Eu posso reproduzir ela de uma forma muito melhor, mas você ainda vai ouvir a banda, porque a performance, mesmo que seja um violonista solo, tocando caladinho lá, tem um apelo. A conexão entre o público e o performer tá também em você entender o que ele está fazendo e isso ajudar você a se conectar com o resto da experiência estética, né? Você eu estou vendo você tocar o violão, o dedão moveu e eu escutei som X. Então eu acho que aquele som ali mais grave ele está saindo do dedão. Isso se torna uma conversa mais profunda do que eu soltar o som ali, do que eu estar atrás do computador, clicando e apertando. A partir da criação desses módulos, nós voltamos para os artistas, chamamos lá de Recife, nesse caso, né? E mostramos os módulos para eles, só demos um tempo para eles interagirem, testarem várias coisas. Selecionamos aqueles 2 como gestos, né? Formas de ter mais profundidade no trabalho. Eles evoluíram para instrumentos que têm mais robustez, de uma forma que uma pessoa tenha mais ferramentas para se expressar ao vivo e eu não precise estar interagindo com a terceira interface, que é o que eu estou experimentando aqui, né? Deixa eu conseguir virar ele. Então, esse aqui é o Videomin, que eu não trouxe hoje. Ele usa um sensor de distância
no topo dele, que controla um parâmetro contínuo. Os dois instrumentos eles usam protocolo MIDI, não sei se vocês são familiarizados, é uma forma de instrumentos musicais digitais conversarem entre si. E é muito antigo, é usado desde sempre, muito simples de se usar. E também muito compatível com software de manipulação de imagem. Então, o Videomin, baseado em Theremin, né, porque você não toca no instrumento para manipular ele, você clicaria nesses botões aqui embaixo dele e muda o parâmetro com a mão de cima. Coloquei mais uns botões discretos que têm a mesma função desses dois aqui. Eu posso mandar comando como ir, voltar, trocar de cena. Isso aqui é o circuito dele. Não é um Arduino, é um microcontrolador, cópia do Arduino menorzinho, que manda um sinal MIDI para o computador, e o circuito feioso que eu fiz aí. Eu realmente não tinha nenhuma experiência eletrônica quando eu comecei isso. E aquele sensorzinho que a gente viu no módulo aqui, antes. Bora, foi. A partir do joystick, a gente veio para o Videolin, que é o que eu uso mais. Que é baseado na postura de se tocar um instrumento de corda, um cavaquinho, um violão, um bandolim, para contribuir nessa coisa da conversa com a plateia. Eu estou aqui tocando os botões, eu quero que vocês vejam. Os botões têm até uma luzinha. Eu fiz questão de procurar o botão que tinha uma luzinha, para reforçar essa ideia. E o joystick, que tem mais profundidade de input, né? O joystick daqui, ele tem 3 eixos. Ele mexe para um lado, para o outro e gira. Então, eu consigo controlar vários parâmetros ao mesmo tempo, coisa que não tem como fazer com o mouse, por exemplo. Porque eu tenho que fazer como fazer isso no controle de videogame. Mas no mouse você faz uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso limita a sua capacidade de reagir ao momento. Se eu estou fazendo a performance junto com um músico, eu não tenho agilidade, sabe? Mesma coisa, um Arduino, esse joystick aqui ali embaixo, o Arduino aqui no meio, ele aqui embaixo, botões de nota que mandam aqui e os controles contínuos que são aqui em cima. Tem uma coisa específica sobre o funcionamento dele, né, que cada um desses botões ele não manda uma nota, né, ele altera o que o joystick faz. Você aperta tudo aqui, ele faz virar. Acho que deu para entender, né? Com ele pronto, outra parte da pesquisa é você levar para as pessoas, para elas testarem, né? A gente não conseguiu fazer isso de uma forma mais robusta, né? Porque o tempo da pesquisa já tinha dado, os 2 anos. Mas levei para a rua, dei na mão das pessoas, parte também da proposta por trás é fazer com que esse tipo de arte, né, a interação com a imagem, seja mais acessível, né? Eu levei para essa festa na rua para testar isso, eu dei na mão de pessoas que estavam passando, isso aqui é um artista, e vi como elas interagiam. E, assim, realmente, pelo menos nas poucas ocasiões que eu pude experimentar isso, virou uma conexão muito simples. Se eu entregar para qualquer um de vocês aqui, vocês vão pegar os comandos de um jeito muito fácil. Eu já programei tudo antes, claro, mas a partir disso fica uma conexão direta como uma criança jogando videogame. Isso aqui foi outra apresentação depois, numa game jam, não, ó, numa jam de música mesmo, de jazz. Que eu entreguei o controle na mão de crianças que estavam passando, acharam interessante, né? Eu acho que ele parece muito com o controle de videogame, já me perguntaram isso várias vezes aqui lá no Palco Games. E também, mesma coisa, né? Muito simples de se usar, fácil de interagir e essa coisa da conexão direta da pessoa com a mídia. Por último, isso foi uma performance que eu fiz junto com Vinícius de Farias, que é um cantor-compositor lá de Recife, sanfoneiro. Não dá pra ver nada, porque a única luz que tinha era a luz do projetor. Era um festival de performance audiovisual lá no Teatro do Parque, em Recife.
E nessa performance eu fiz ela toda com o Videolim. Meu computador não estava no palco, eu botei o computador para trás, pré-programei como as cenas funcionariam, né? Porque isso aqui é só um controlador MIDI muito simples. Assim, realmente, do ponto de vista tecnológico, não tem nenhuma novidade. É um Arduinozinho ligado em um botão mais velho que a perna cabeluda e uma basezinha cortada de bambu, cortada no laser. O rolê todo é pensar como é que isso altera a minha interação com o... Massa. Como é que isso altera a minha interação com essa forma de arte, né? E esse foi o teste maior, né? Que é uma performance ao vivo, num espaço grande. E foi realmente tudo que eu estava querendo quando comecei essa pesquisa. Deixar ele paradinho aqui para ver se vocês conseguem acertar. Esse QR Code ele vai para o meu site. Se vocês quiserem entrar em contato, tem minhas informações todas lá. O que é que eu quis com essa apresentação, fora me mostrar e falar do meu trabalho? Eu fui indo atrás dessa pesquisa, nesse campo, justamente por falta de encontrar gente que trabalhasse e pesquisasse esse tipo de caminho, né? Tipo, como é que você mexe nas coisas, de verdade. Outra parte do meu trabalho ultimamente tem sido trabalhar com fliperama, né? Tem um fliperama ali na frente do palco Games, que eu fiz também, e vem dessa discussão de como você voltar a interagir com o videogame do jeito físico. E da mesma coisa, pegar uma criança, botar, joga ali agora com um botão, em vez de dar a telinha do celular. Não que eu acho que seja melhor, que seja futuro, ou que isso seja... Enfim. Mas é algo meio negligenciado e que tem uma importância e características diferentes. Acho que o ponto é esse. Eu ainda uso muito o computador. Tem performance que eu faço que eu não levo nada, só o computador. Tem outras que eu levo uma controladora mais técnica, como que parece mais com uma coisa que você vai usar para mexer na luz. Mas tem outras que eu quero usar isso aqui. Quando o Repercute me chamou, que é um duo de percussão erudita, que é uma música extremamente complexa, né? Vai mudando o tempo todo, muito dinâmica. Para você acompanhar isso no dedo, no cliquezinho, não tem, você perde todo o momento, mas com o instrumento vira outra coisa. Para fazer interação em público, também muito mais acessível. Se eu pegar e mostrar o programa que eu tenho aqui para vocês, eu, assim, duvido que alguém entenda alguma coisa. Realmente, assim, claro que o meu programa é particularmente bagunçado, mas... Enfim, é um negócio complicado a parte daqui. Se eu pego e coloco ele num negócio físico, você aperta um botão e vê ele fazer uma coisa, a gente torna a mídia, né, a forma de arte mais democratizada mesmo. Eu acho que você pode levar isso para muitos produtos, para ferramentas que você quer criar para resolver certos problemas, para coisas que você prefere que estejam no espaço urbano, por exemplo. Acho que para isso é particularmente importante. Soluções do espaço urbano, elas demandam essa acessibilidade imediata. Cheguei, entendi, esse botão faz isso, essa alavanca faz isso, a minha cara tá sendo lida dessa forma pelo vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa dessa palestra extremamente específica. E acadêmica também, né? Mas se vocês tiverem perguntas, a gente tem mais alguns minutos, 5 minutos. Então, quem quiser... Minha dúvida é só mais uma curiosidade. Já que fez todo esse instrumento e tudo mais, e como tem essa experiência também com fliperama e jogo e tudo mais, você já teve a pulga atrás da orelha, a vontade de desenvolver algum jogo, alguma coisa que tenha como ferramenta principal esse equipamento? Porque eu, por exemplo, tenho mais ou menos um pouquinho de background com um instrumento bem, uma bateria, que eu toco bastante, sendo que quando você vai realmente pegar em algum jogo de ritmo, qualquer coisa, é outro universo. Você não tem a mesma malemolência, o que era no pé agora tem que ser nos dedos, então é bem mais complicado. Aí eu queria saber se já teve essa vontade.
Olha, eu acho que tipo, o videolin especificamente, ele foi pensado para uma... Você vê que teve um processo de anos, né? Tipo, o resultado é muito simples, mas para chegar nele passou-se por muito tempo. Eu não acho que ele seja o ideal para ligar com um videogame, porque ele é muito parecido com o controle de videogame, tá ligado? O formato dele é um pouco diferente, mas a galera já associa com o Guitar Hero. Tem poucas diferenças para um controle de Guitar Hero. Mas a resposta para essa tua pergunta foi em 2011, lá 2012, que rolou o Rock Band, virou uma coisa gigante, né? E o princípio daquela época toda do Wii, né, que é um videogame que tinha um controle de movimento. Depois, eu acho que o Guitar Hero foi um pouco antes do lançamento do Wii, o primeiro Guitar Hero. A coisa do Guitar Hero, do controle de plástico, né, em vez de eu tocar no gamepad, agora eu crio um controle que tem os mesmos sinais, ele manda a mesma coisa. A diferença é que o formato é de uma guitarra, e você vai fazer a carinha da guitarra lá quando tá tocando. E foi uma coisa gigantesca, era a maior coisa do videogame por um tempo, isso. Enfim, eu acho que tem gente que se preocupa com isso. Particularmente a Nintendo tem muita coisa relacionada a mudar o jeito com que se mexe com o jogo, eles experimentam muito, né? O Wii teve o Wii U depois. O Switch ainda usa, né? Tipo, você fala como se a coisa do Wii tivesse ficado para trás, mas o Switch ainda usa, só usa menos. Eu respondi a tua pergunta? Pronto, isso é um projeto. A gente projetou o fliperama de uma forma que a frente dele, né, onde ficam os controles, seja facilmente removível, justamente para a gente poder trocar isso, né? Os jogos que tem nele agora foram feitos no Game Jam, que a gente organizou agora em junho. Uma Game Jam é um evento que um grupo de pessoas vão produzir vários jogos em um tempo limitado de tempo. E a gente pretende fazer outras Game Jams para o fliperama e, se for possível, se a gente conseguir, né, tempo, essas coisas, criar interfaces específicas. O fliperama tem isso em relação ao videogame caseiro, né? Você pode criar qualquer coisa, né? Tipo, eu posso fazer lá um jogo que você controla balançando a mão, com um sensor de distância. Um jogo que você bate, você pode botar um sensor de impacto, né? Para ouvir Exatamente. Aí, isso é um projeto... que não está na conta ainda, mas que existe. E que, conforme for evoluindo a coisa do fliperama, a gente vai andar para isso, eventualmente. Eu vou andar para isso, pelo menos. Mais alguém? Tá de boa? Fechamos, então. Obrigado a todo mundo que veio.